Amém, Milton. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um também que conosco está nessa noite. Juntos temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39, onde faremos a leitura a partir do versículo de número 1. Gênesis 39, a partir do versículo de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, e de porte, e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxemos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Oremos. Deus amado, diante da tua palavra, clamamos ao Senhor neste momento, aqui por intermédio do teu Santo Espírito. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as tuas verdades. Fale conosco, ó Pai, e que tudo aquilo, ó Deus, que vier tirar a nossa atenção neste momento, que o Senhor, ó Deus, possa, por meio do teu Santo Espírito,
tirar da nossa mente e do nosso coração, para que então compreendamos as tuas verdades para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. É o que te pedimos agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Com essas palavras, um filósofo chinês traz-nos à mente aquilo que talvez eu e você já tenhamos experimentado um dia. O sentimento que nos leva a pensar ou a percebermos o quanto as pessoas importam-se conosco ou permanecem ao nosso lado nos tempos fáceis e nos tempos difíceis. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus tratando deste assunto de forma bem clara e deixando bem explicado para nós que Ele é conosco o tempo todo, seja nos tempos de alegria, seja nos tempos de prosperidade, ou seja nos tempos de tempestades. O Senhor está ao nosso lado. Diferentemente do que muitas vezes acontece com o homem, porque o homem, muitas vezes, ele permanece ao lado das pessoas nos tempos fáceis e nos tempos difíceis, ele não está lá. Mas Deus, ele não age assim. E quando nós olhamos para a vida de José, isso fica muito claro, principalmente a partir do texto que nós lemos. A partir do capítulo de número 38 do livro de Gênesis, a história de José começa a ser narrada. Podemos assim dividir a vida de José talvez em 5 fases. A primeira fase, a primeira parte, é quando ele ainda está na casa dos seus pais e quando os seus irmãos o vendem como escravo, ao invés de matá-lo. A segunda fase passa-se na casa de Potifar, já quando José já é escravo no Egito. A terceira fase passa-se quando José está na prisão. A quarta fase, quando José está na presença de Faraó para interpretar o seu sonho. E a quinta fase, na vida de José, quando ele é constituído governador sobre toda a terra do Egito. O fato é que quando nós olhamos para a vida de José, entendemos que ele, por conta do favoritismo que o pai tinha para com ele, e por conta dos sonhos que ele andava tendo de governar sobre os seus irmãos, estes o odiaram tanto, a ponto de querer matá-lo. Porém Judá, seu irmão, não deixou, não permitiu. E assim José, então, ele é vendido como escravo, ele é vendido para os egípcios. E então, neste momento, nós podemos contemplar na vida de José uma tempestade iniciando-se, um momento difícil na vida dele. Mas o texto que nós lemos é muito claro e ele deixa de forma bem explicada que apesar do momento que José estava vivendo, Deus estava com ele. Nós vemos isso no verso de número 2, onde ele diz, o Senhor era com José, e ainda no verso de número 3, o Senhor era com ele. No verso de número 21, nós vemos também o texto nos dizendo, o Senhor, porém, era com José. E no verso de número 23, porquanto o Senhor era com ele. E a intenção do autor aqui é justamente deixar isso claro para nós. A certeza de que nós servimos a um Deus que é presente em nossas vidas, não somente no tempo de alegria, mas nós servimos a um Deus que é presente em nossas vidas também nos tempos de dificuldades e de tempestade. Isso deve trazer para nós paz, tranquilidade sobre nós e a plena consciência de que isso traz para as nossas vidas a segurança que nós queremos ter e a certeza que desejamos de que não estamos abandonados.
Mas ao pensarmos nessa questão de que Deus é conosco, não somente nos tempos de alegria, mas também nos tempos de dificuldades, isso deve nos levar a pensar que isso não traz sobre as nossas vidas benefícios, mas implica sobre nós responsabilidades também. Porque olharmos para este texto simplesmente colhendo aquilo que é bom por conta da presença do Senhor é muito simples. O Senhor é comigo, então em muito serei abençoado. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que há um outro lado. O texto nos deixa claro que Deus era com José, sim. Mas José, ele tinha diante de Deus, diante dessa certeza da presença de Deus, algumas posturas que ele se esmerava, que ele se esforçava para vivê-las no dia a dia. E para assim fazer com que Deus permanecesse ao seu lado, ali naquele tempo. Logo, nós somos levados a nos perguntarmos, se ao olharmos para a vida de José, o que nós enxergamos como responsabilidades que vêm sobre a vida dele a partir da presença de Deus de forma constante? Ao olharmos para esse texto, nós vemos não somente Deus presente, mas nós vemos também José trabalhando, vivendo de maneira a preservar a presença de Deus com ele. E é exatamente essas respostas que nós encontramos neste momento. De quais posturas devemos ter diante desta certeza que nós temos de que Deus é conosco? Como devemos viver? E a primeira resposta que encontramos a partir da vida de José é que quando nós temos a certeza que Deus é conosco, não somente nos tempos de alegria, mas também nos tempos de dificuldades, é que a partir de então nós devemos refletir a presença de Deus em nós. E isso fica bem claro do verso de número 1 até o verso de número 5, que foi lido, onde o texto nos fala que José, ao ser levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Com certeza, se olharmos para a vida de José neste momento da vida dele, aonde, por meio do ódio, ele quase foi morto, ódio dos seus irmãos. Mas ao não ser morto, ele foi vendido como escravo. Ele teve uma mudança repentina de vida, praticamente do dia para a noite. Os seus planos foram frustrados. Ele foi arrancado do seio do seu pai, da sua família. José agora está em terra estranha e com certeza com o sentimento de estar abandonado. Mas José, nós temos que entender por meio deste texto que ele não é um simples escravo na casa daquele homem. Ele não é um simples empregado na casa daquele homem. Justamente porque a presença de Deus com ele, como já foi dito aqui, faz dele uma pessoa diferente. E ao ter esta certeza de que Deus é com ele, José tem sobre a sua vida a responsabilidade de refletir a presença desse Deus na vida dele. Mas olhando para o texto, como que nós vemos isso de forma clara? Primeiramente, Potifar, quando olha para a vida de José, ele vê em José Deus refletindo o seu poder. Ele vê em José Deus refletindo os seus cuidados. Ele vê em José Deus refletindo a sua bondade para com ele. No verso de número 2 e 3, o texto nos fala que o fato de Senhor ser com José, ele se tornou um homem próspero na casa de um senhor egípcio. E o verso de número 3 ainda é direto em falar
Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aquele egípcio não tinha dúvidas. Quando ele olhava para a pessoa de José, um escravo, ele via a presença de Deus. Ele via a mão de Deus sobre ele, fazendo as coisas de José prosperarem, fazendo a vida de José, apesar do momento difícil que ele estava vivendo, prosperar. E aonde José punha a mão, Potifar via com os seus olhos Deus abençoando. Quando nós temos a certeza de que Deus é conosco em todo o tempo, repousa sobre nós a responsabilidade de levarmos as pessoas a enxergarem em nossa vida o reflexo da presença de Deus. De maneira que onde coloquemos as mãos, de maneira que onde estejamos, as pessoas olhem para nós e assim como Potifar, possam ver esse reflexo de Deus conosco, não somente nos tempos de alegria, mas também nos tempos de dificuldades. Mas não somente isso, José refletia a presença de Deus em sua vida, de maneira que o próprio Potifar podia desfrutar dessa presença de Deus sobre a vida dele. No verso de número 5 e 6, o texto deixa claro: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia além do pão como que se alimentava. Vejam vocês que quando nós temos a certeza da presença de Deus conosco, assim como José está experimentando, o Senhor era com José ali no Egito. As pessoas não somente veem a imagem de Deus, os cuidados de Deus, a bondade de Deus refletida em nós, mas as pessoas que estão à nossa volta também podem desfrutar deste reflexo da presença de Deus em nós. O texto é claro em dizer que Potifar começou a colher os frutos da presença de José ali na casa dele. Tudo que Potifar tinha começou a ser abençoado, tanto dentro de casa como no campo. Tudo que Potifar tinha e colocou às mãos de José, pelo fato de José refletir a presença de Deus, levou Potifar a desfrutar também dessa presença de Deus constante na vida de José. José sabia que a presença de Deus sobre ele e na vida dele, mesmo no Egito, mesmo no tempo difícil, trazia sobre ele essa responsabilidade de não somente levar as pessoas a verem, mas levarem as pessoas a desfrutarem dessa presença. O que nós estamos vendo aqui é simplesmente a aliança que Deus fez com Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, cumprindo-se. Onde Deus diz para Abrão, após chamá-lo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. José está sendo uma bênção. José está sendo abençoado, mas ouça o complemento da aliança. Abençoarei os que te abençoarem. Potifar estava abençoando a José ali no Egito, dando-lhe uma posição de mordomo. Logo, a aliança que foi feita com Abraão está agora, por meio de José, trazendo a bênção sobre a vida de Potifar, um egípcio, justamente porque José tem a plena consciência que reflete a imagem da presença de Deus na vida dele. E quando nós entendemos isso, nós começamos a sermos desafiados a pensarmos na nossa realidade. Nós estamos diante da promessa de Cristo Jesus, que ele mesmo em Mateus 28:20 nos diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A certeza que Cristo Jesus nos dá, da presença dele conosco de forma constante, assim como José ali no Egito,
traz sobre nós essa responsabilidade, então, de refletirmos a presença de Deus em nós, de maneira que as pessoas vejam e de maneira que as pessoas, então, desfrutem dessa presença. Mas como que as pessoas podem ver esse reflexo da presença de Deus em nós? Nós podemos começar a pensar em algumas ocasiões. As pessoas devem ver o reflexo de Deus em nós quando nós formos francos em falarmos às pessoas quando elas nos magoarem ou nos colocarem em alguma situação conflitante, ao invés de, muitas vezes, criarmos em nosso coração raízes de amargura, ou então ficarmos irados com essas pessoas de forma a odiá-las. As pessoas verão o reflexo de Deus em nossas vidas quando nós cultivarmos no nosso dia a dia o hábito de sermos promovedores da paz em meio aos conflitos diários que nós presenciamos ou que nós vivemos, ao invés de instigarmos muitas vezes divisões por meio de comentários, por meio de partidarismos. As pessoas verão a presença de Deus refletindo-se em nós quando nós virmos alguém e recebemos alguém que vier nos contar algo acerca de outra pessoa, nós não aceitamos ouvir ou receber essa informação a título de promovermos simplesmente a maledicência, simplesmente a fofoca. As pessoas verão o reflexo de Deus em nossas vidas quando nós, no nosso dia a dia, em meio a esta pandemia que estamos vivendo, ao invés de nos desesperarmos, ao invés de acharmos que estamos abandonados, ao invés de acharmos que Deus perdeu o controle, ao invés de acharmos que passaremos fome, as pessoas virão o reflexo de Deus em nossas vidas, quando nós declararmos confiança na providência de Deus em nosso dia a dia, quando nós declararmos a nossa confiança de que Deus é conosco e Ele está a nos guardar, as pessoas verão a presença de Deus em nossas vidas, assim como Potifar estava vendo na vida de José, quando elas enxergarem em nós Cristo Jesus. Mas não somente isso, as pessoas não são levadas a somente ver em nós, mas elas devem também desfrutar, por meio de nós, a presença de Deus. Assim como Potifar estava desfrutando nos seus bens da sua casa e nos bens do seu campo, e as pessoas devem desfrutar da presença de Deus em nós, por meio das nossas palavras agradáveis, as quais conversamos com elas. As pessoas devem desfrutar da presença de Deus em nós, por meio dos bons conselhos que nós damos às pessoas em momentos difíceis que elas estão vivendo. As pessoas devem desfrutar da presença de Deus em nós, quando nós tivermos no coração a disposição para perdoá-las, quando elas fizerem algo contra nós. As pessoas devem desfrutar da pessoa de Deus em nós, de forma constante, quando nós tivermos disposição de orarmos por elas em meio às suas dificuldades. As pessoas devem ver a presença constante de Deus conosco, quando elas puderem olhar para a nossa vida e virem e contemplarem que aquilo que nós estamos fazendo para elas, ou no nosso serviço, no nosso trabalho, seja onde for, estamos fazendo com amor, com dedicação, da melhor forma possível para elas. As pessoas verão a presença de Deus em nós, assim como Potifar está desfrutando ali na casa dele, nos seus bens, no seu campo, quando nós tivermos a iniciativa de ligarmos para alguém, para conversarmos com este alguém, para vermos como ele está, para orarmos com esta pessoa, para simplesmente dizermos: eu estou aqui. As pessoas poderão desfrutar da presença de Deus em nós, quando puderem vir até nós para colherem bons frutos. Deus era com José ali no Egito. E Potifar não somente viu, mas ele desfrutou da presença de Deus na vida de José. Esse é o desafio para nós.
Agora há pouco nós cantamos sobre um Deus de promessas, que cumpre as suas promessas. E ele cumpre realmente a promessa de estar conosco todos os dias. Só que nós vemos por meio da vida de José, que repousa sobre nós a responsabilidade de refletirmos a presença de Deus em nós, para que as pessoas vejam e desfrutem dessa presença conosco. Pois assim, a luz de Cristo brilhará em nós. Mas uma outra responsabilidade que fica clara, que está sobre José, e que é trazida pela certeza da presença de Deus com ele, é justamente o fato de que José, ao saber que Deus está com ele o tempo todo, José é levado a estabelecer limites na sua vida. Isso nós vemos a partir do verso de número 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é mulher, é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Olhe para a vida de José. Ele está vivendo um tempo de calmaria, apesar de estar no Egito, porque ele arrumou uma boa casa, ele tem a confiança do seu senhor, ele é bem tratado, apesar de estar longe de casa. Mas o texto nos narra também que José, ele era um jovem formoso, de porte e aparência, assim como, com certeza, como sua mãe o era. Em Gênesis capítulo 29, verso 17, o texto nos fala que a mãe de José, Raquel, era formosa, de porte e de semblante. José com certeza puxara a sua mãe. E a beleza de José despertou ali na casa de Potifar o interesse da esposa de Potifar por ele. E então José ali passa a ser assediado por essa mulher, que começa todos os dias, como o verso de número 10 nos fala, falando ela, José, todos os dias essa mulher chegava para o jovem José e o convidava a deitar-se com ela. Mas José, ele tinha uma certeza: Deus era com ele. E Deus sendo com ele, ele tinha responsabilidades. E a responsabilidade que José tinha aqui, diante da certeza de que Deus era com ele, era de impor, estabelecer limites na sua vida, pois Deus era com ele. Mas como fazer isso? Como estabelecer limites? Se nós temos a certeza da promessa de Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como estabelecer limites no nosso dia a dia diante dessa responsabilidade? Basta olharmos para José. Primeiramente, no verso de número 8, José começou, para estabelecer limites, a recusar o que lhe estava sendo oferecido. A proposta era boa, pois afinal de contas era um hábito no Egito os escravos serem assediados nas casas que eles estavam. E então, simplesmente para cumprirem ordens, eles faziam aquilo a qual eram ordenados a fazer.
Mas José estabeleceu limites. Ele não caiu na ideia de que todo mundo está fazendo. Ele não caiu na ideia de que aqui é normal. José, diante da consciência que ele tinha da presença de Deus com ele, sabia que ele tinha que estabelecer limites. E nós temos que estar atentos na nossa vida, no nosso dia a dia, para ver aquilo que o mundo, as pessoas estão nos oferecendo. E que se acatarmos, nós nos afastaremos da presença de Deus, assim como José se afastaria. O grande pregador falecido, já Billy Graham, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que todas as vezes que nós pensássemos em nos afastar de Deus, o diabo tinha um barco pronto à nossa disposição para navegarmos nele. É isso que está acontecendo com José. José tem um barco pronto à sua disposição, mas entrar neste barco é a certeza de afastar-se de Deus. Portanto, para estabelecer limites na nossa vida diante desta consciência de que Deus é conosco, nós devemos recusar aquilo que nos está sendo oferecido e que desagrada a Deus. Mas no verso de número 9, nós vemos que José não somente recusa, mas José também indigna-se, fica indignado com a proposta que lhe está sendo feita, ao responder para aquela mulher: como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra o meu Senhor e pecaria contra Deus? Vejam vocês que José, o fato dele ter a consciência de Deus com ele o tempo todo, o leva a não enxergar o pecado como algo inofensivo, como algo que não magoará ninguém. Pelo contrário, José enxerga aquela proposta como sendo algo que soaria como traição ao seu Senhor, que lhe tratara tão bem, que lhe confiara tudo. José enxerga aquela proposta, fica indignado com aquela proposta, que se ele aceitasse, ele pecaria contra Deus. E assim, se quisermos estabelecer limites na nossa vida também, diante desta certeza que temos de que Deus é conosco todos os dias até a consumação do século, nós devemos nos indignar diante do pecado. Nós não podemos de forma alguma nos conformarmos, acharmos bonito. Temos que agir como José. Como eu poderia fazer isso contra Deus e contra as pessoas? Mas José, para estabelecer limites, diante desta certeza de que Deus é com ele, ele não dá ouvidos àquilo que lhe está sendo proposto. Verso de número 10, falando ela, José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos. É interessantíssimo como muitas vezes, quando o inimigo tem o desejo de nos levar para longe da presença constante de Deus por meio do pecado, o tempo todo ele fica oferecendo aos nossos ouvidos, ao nosso coração. O tempo todo parece que pessoas aparecem para oferecer, para reafirmar que aquilo que está diante de nós como proposta é algo bom. Se quisermos estabelecer limites, nós não podemos dar ouvidos de forma alguma àquilo que está nos sendo oferecidos naquele momento. Nós temos que entender que para quem tem essa consciência da presença de Deus constante conosco, não somente nos tempos de alegria, mas também nos tempos de dificuldades, nós temos que olhar tudo, não como sendo normal, mas como sendo anormal. Porque é quando você estiver no Egito, vamos assim dizer,
É quando você estiver como escravo. É quando você estiver passando por dificuldades. É quando que você estiver passando por lutas que começarão a vir essas propostas de saída fácil, de solução fácil. E é exatamente nessas horas que nós, como José, temos que estabelecer limites, recusando, indignando-se e não dando ouvidos. Mas como fazer isso no dia a dia? É simples. Quando começarmos a ser assolados pela ansiedade, algo que nos rouba da presença de Deus, que nos leva a duvidarmos de Deus, como diz a palavra, Filipenses 4, vá orar, vá apresentar diante de Deus as suas questões, os seus medos, os seus anseios. Essa é uma forma que temos de recusar, de nos indignarmos com a ansiedade, de não darmos ouvidos àquela preocupação exagerada com o que ainda não aconteceu. Ou então, se há áreas na nossa vida que temos problemas, como por exemplo o dinheiro, devemos evitar estarmos em contato com ele, principalmente se não for nosso. E se for na administração dele, devemos estar atentos, recusando as propostas de como gastá-lo de forma desregrada. Porque, na verdade, somos mordomos, assim como José o era ali na casa de Potifar. E nós somos mordomos daquilo que é de Deus. E aquilo que nós falamos que é nosso, na verdade, não é nosso. Quando nós temos problemas com bebidas, temos que nos afastar de pessoas, recusar convite de pessoas que nos levarão para próximo delas. Quando nós tivermos dificuldades em cumprirmos os compromissos assumidos, devemos pensar muito bem antes de assumi-los. E quando os assumirmos e formos tentados a não cumpri-los, devemos pensar à luz da palavra de Deus, que repousa sobre nós. A responsabilidade, sim, de cumprir com a nossa palavra, que deve ser sim, sim, não, não. Quando nós formos tentados ou tivermos problemas com a nossa fala, com a nossa língua, nós temos que estabelecer limites. Quando percebemos que estamos falando para mais ou que falaremos para mais, já temos que brecar, frear, recusar a falarmos, acharmos que aquilo é normal, não darmos ouvidos ao nosso coração que dirá, pode falar, não tem nada demais, é verdade. Quando nós tivermos qualquer outro tipo de problema, seja com os olhos, assim como Jesus diz, nós temos que estabelecer limites para onde olhamos e como olhamos, porque Deus é conosco, e quando Ele é conosco, repousa sobre nós essa responsabilidade de estabelecermos limites, senão nós passaremos e pecaremos. E atrairemos consequências. Olhe para a vida de José. Ele pensou nisso tudo. O nosso coração, ele fala conosco. O nosso coração nos instiga. É como se constantemente nós pudéssemos ouvir a voz dele falando. Faça, não tem nada demais. Tiago, no capítulo de número 4, versos 1, 2 e 7, ele diz o seguinte: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada possuís. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Tiago está dizendo aqui é: tome cuidado.
É do nosso coração que procede essa voz, que constantemente fica dizendo para você, assim como a esposa de Potifar ficava todos os dias nos ouvidos de José: deita-te comigo. É do seu coração que procede todas as coisas, muitas vezes, que desagradarão a Deus e que te levarão a pecar contra Deus. Tome cuidado com o que você ouve do coração, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Por isso, Tiago conclui dizendo: resista ao diabo, que constantemente fica na sua mente, no seu coração, assim como a esposa de Potifar ficava na vida de José. Resista a ele, e ele fugirá de vós. Temos que impor limites, estabelecer limites na nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que até ele passou por esse problema, mas passou sem pecar. Mateus 4, nós temos um momento da tentação de Jesus, aonde por 3 vezes o diabo fala e apresenta a Jesus propostas irrecusáveis. E fala com todo jeito, fazendo promessas, prometendo poder, prometendo saciá-lo, prometendo muitas coisas. Mas Jesus, naquele momento, estabeleceu limites. Ele recusou. Ele se indignou porque sabia que era o Filho de Deus, tinha essa certeza. Mas também ele não deu ouvidos ao que o diabo ofereceu para ele naquele instante. Que assim nós possamos aprender, não somente com José, mas que olharmos para a vida de Cristo Jesus, fique a maior lição para nós. Deus é conosco, sim, todo o tempo, até a consumação do século, mas repousa sobre nós a responsabilidade de estabelecermos limites. Cada um sabe a área que precisa estabelecer limites na sua vida. Eu sei, você sabe. José sabia, porque ele era um jovem formoso, de porte e de aparência. Era um jovem bem cuidado. E com certeza José despertava nas mulheres o interesse. E sendo conhecedor dessa sua qualidade, José punha limites nela, porque ele sabia que ela poderia levá-lo para longe de Deus. Mas por fim, ao olharmos para a vida de José, entendermos que Deus era com ele. Isso traz sobre a vida dele mais uma responsabilidade, a de viver com lealdade a Deus. Verso de número 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa achava-se presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Fica claro na resposta de José que o que o leva a não ceder às investidas da esposa de Potifar foi a sua lealdade. Quando nós olhamos no verso de número 9, nós vemos a lealdade que José tinha não somente a Potifar, mas nós vemos a lealdade que José tinha a Deus. Justamente porque José tinha intimidade com os dois. Vejam vocês que José refere-se a Potifar como Senhor. E o nome de Potifar aparece somente no início do texto. Isso implica em sabermos que o fato de José não mais o chamá-lo de Potifar, que eles já haviam adquirido uma certa intimidade no convívio do dia a dia,
Assim como ele chama a Deus pelo nome, o meu Deus, demonstrando também que ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus. E esta intimidade que ele tinha, este conhecimento que ele tinha, tanto com Potifar como com Deus, o leva a ser leal a esses dois, a não querer desagradá-los. Então a lealdade nos ensina que nós seremos bem-aventurados, conforme diz Mateus capítulo 5, verso 11, quando por causa de Jesus nós fomos injuriados e perseguidos, e as pessoas contra nós levantarem mentiras e disserem todo o mal contra nós. Quando assim o fizerem por conta da nossa lealdade a eles, José, que por conta da sua lealdade, ele pagará o preço. E o preço será a prisão. É justamente isso que nós veremos. Mas apesar de vermos o preço que José estava pagando por conta da sua lealdade, em não se deitar com aquela mulher, em não pecar contra Deus, nós vemos que mesmo assim, Deus é bondoso com José, porque José é preservado. Quando nós olhamos para o texto, no verso de número 20, o texto nos diz o seguinte: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Talvez você esteja se perguntando, mas aonde está a bondade de Deus aí? Aonde está a preservação de Deus aí? É simples. No Egito. Assim como para o povo hebreu. Quando alguém era pego em adultério, ou era acusado de adultério, ou de assédio, ele era punido com a morte. O fato é que Potifar teve misericórdia de José e não aplicou a lei de morte nele. Nós vemos que a fidelidade de José diante de Deus e diante de Potifar fizeram com que Deus o preservasse de um mal maior, a morte, justamente porque Deus, Ele é fiel mesmo quando nós estamos nos momentos difíceis, em nos preservar, em nos sustentar, quando nós, por fidelidade a Ele, estivermos sendo injuriados, estivermos sendo perseguidos, falso testemunho estiver sendo levantado contra nós, mal estiver sendo feito contra nós, a nossa fidelidade fará com que Deus nos preserve naquele momento. Quando nós olhamos para a história, nós temos exemplos de homens que foram fiéis e pagaram um preço. No século XVII, em 1660, o pastor inglês John Bunyan, ele estava preso por pregar o evangelho. E então ele é chamado perante o rei, que simplesmente diz para ele: prometa para nós que você não pregará mais e nós te soltamos. Ele simplesmente voltou-se para o rei e disse: se você me soltar, amanhã eu estarei pregando o evangelho novamente. John Bunyan, ele permaneceu mais 12 anos na cadeia por conta dessa declaração, que mostrou a sua lealdade a Deus. E ali então, na prisão, durante esses 12 anos, ele escreve a sua obra, O Peregrino, que é a segunda obra mais vendida no mundo depois da Bíblia. Mais de 200 línguas traduzidas, simplesmente porque ele diz: eu preferi permanecer na prisão, sendo leal a Cristo, e aqui dentro continuar vivendo a minha vida para Ele. E por meio desse livro que eu escrevo, o nome dele será exaltado, será glorificado ao longo da história. José, ele sabe que repousa sobre ele o viver a lealdade a Deus, que é a fidelidade aos princípios assumidos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos desafiados
a pensarmos nessa lealdade. Tiago 4,4 fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A lealdade a Deus nos torna inimigos do mundo. E quando nós olhamos para a vida de José, nós entendemos muito bem o que é viver a lealdade. O mundo cobrará a nossa lealdade, mas que a nossa lealdade seja somente diante de Deus. Assim como foi para José, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver essa lealdade no dia a dia sendo expressa em nossas vidas. Não importa que as pessoas tenham o hábito de nos deixarem sós, como foi dito lá no início. Deus não nos deixa só. Ele está conosco, não somente nos tempos de alegria, mas também nos tempos de tempestade. E a presença constante de Deus conosco traz responsabilidade sobre nós. A responsabilidade de refletirmos a presença dele em nós, levando as pessoas a verem e desfrutarem dessa presença dele em nossas vidas. A presença de Deus em nós deve nos levar, assim como José, a termos a consciência que devemos estabelecer limites nas áreas que temos problemas, limites para o pecado. A consciência da presença de Deus conosco deve nos levar a viver uma vida de lealdade ao nosso Deus. Por aquilo que nós assumimos, aos princípios assumidos diante da palavra, devemos ser leais a Ele. Mas não veja isso como um peso. Talvez você esteja pensando isso. Ao olharmos para a vida de José, nós entendemos que não era um peso para ele, mas um privilégio. Justamente porque viver essas responsabilidades atraíam sobre a vida de José as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus, a preservação de Deus. E quando nós, no nosso dia a dia, assim como José, desfrutarmos da presença de Deus constante conosco, nós também desfrutaremos, assim como José, da alegria de vermos aquilo que nós colocamos à mão prosperar. Mas não somente isso, de fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também possam experimentar desses frutos provenientes da nossa vida, com a certeza de que Deus é conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Que viver essa realidade não seja um peso para nós, mas seja um motivo de alegria, um incentivo. Porque olhando para a vida de José, nós vemos que mesmo no Egito, José continua a prosperar. José continua a desfrutar das bênçãos de Deus e dos cuidados de Deus, da preservação de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.